Olá! Nosso grupo ficou com o tema judeus versus muçulmanos e agora a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Bom, para começo de tudo, a gente precisa entender o que é Estado, país e o que é nação. Nação, grupo de indivíduos ligados por uma característica cultural e um passado histórico em comum. Estado, estrutura política das nações que envolve território, soberania, nacionalidade. Bom, o termo judeus versus muçulmanos é algo incorreto. Por quê? Porque nem todos os muçulmanos odeiam os judeus e nem todos os judeus odeiam os muçulmanos. O certo é palestinos e Israel, porque é o Estado de Israel. Israel já é um país concretizado e os palestinos ainda não. E o que acontece? Eles lutam pelo bem vital que todo ser humano necessita, a água, a bacia do Rio Jordão. Essa é a maior disputa entre eles. Mas a gente precisa entender, primeiramente, isso biblicamente, o porquê dessa confusão toda que existe entre eles. Bom, que nem tudo se pode dizer ao certo. Isso é uma coisa que dizer assim, é por causa desse motivo. Não tem como. É uma coisa, complemento, várias coisas ocasionaram isso. Pra gente entender melhor, a gente tem que voltar lá no começo, onde ainda quase não existia nada. No tempo de Abraão, ele era casado com uma mulher chamada Sara, da qual tinha uma serva que se chamava Agar. Sara, ela não poderia gerar filhos, e vendo que seu marido precisava de um herdeiro, ela acabou dando a sua escrava, Agar, como esposa a seu marido. Mas só que Agar, ela gerou um filho, engravidou, do qual era um menino chamado Ismael. Mas o que acontece? Sara, vendo isso, ela diminuiu na presença de seu marido. Ela ficou, de uma certa forma, no canto, porque ela não poderia gerar filhos. E isso cresceu uma ira dentro dela. E o que aconteceu? Ela fez com que Agar fosse mandada por seu marido para o deserto, onde lá Deus falou com Agar e disse: olha, Agar, eu não vou te deixar perecer. O teu filho, dele sairá grandes nações, sairá um grande povo que não se poderá contar. Mas o que aconteceu? Deus também prometeu a Sara que a daria um filho. E o qual foi esse filho? Isaque, do qual esse era o filho da promessa, o filho da mulher estéril. Então aí, quando Isaque nasceu, Abraão amou Isaque, por ele ser um filho da promessa, por a mãe dele ser uma mulher estéril. Mas o que aconteceu? Vendo isso, Agar e seu filho, o que é que aconteceu com eles? Eles, de uma certa forma, eles hoje começaram a odiar Isaque, porque agora a herança não seria só de Ismael, mas sim de Isaque. E o filho amado não seria mais Ismael, seria Isaque. Mas a Bíblia nos revela, já nela mesmo, que haveria contendas entre esses dois filhos. Passou-se o tempo e o que é que aconteceu? Hoje, os israelitas e os palestinos vivem em contradição, vivem em brigas. Por quê? O Alcorão é a Bíblia dos palestinos, dos árabes. E o que acontece? Na Bíblia, no Alcorão, na Bíblia deles, ela revela que quem foi quase sacrificado a Deus foi Ismael e não Isaque. Ou seja, ele muda. E já na Bíblia, que é o Torá, ela diz, na Bíblia dos israelitas, ela diz que foi Isaque e não Ismael. E daí é que surge. No Alcorão, muitas vezes ela diz que você tem que amar, porque é o seu próximo, é seu irmão. Mas em outros momentos ela diz que se você vê um judeu, um israelita, você deve matá-lo. Então é aí que fica toda essa questão. É uma confusão milenar, já vem. Mas por incrível que pareça, essa confusão, ela é moderna. Ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, era pouco os israelitas que viviam junto com os palestinos, né? Era pouco. E o que aconteceu? Eles viviam em harmonia. Mas depois que começou toda aquela história na Alemanha, do Hitler perseguir os judeus e todo o país entrar também nessa correria, todos os judeus eles tiveram que voltar para sua terra de origem. E o que aconteceu? O povo judeu se expandiu, cresceu demais. E aí o que acontece? A ONU
ela fez com que os judeus tivessem o seu próprio país, que no caso Israel. E os palestinos não têm o seu próprio país, eles são apenas uma nação porque são membros em comum, têm uma história em comum histórica. E aí é que gera toda essa confusão, porque os palestinos também querem ter o seu país, também querem ter o seu estado, e é aí que gera. Pronto. A primeira guerra entre árabes e israelenses foi causada pela dependência do Estado de Israel. Começou em maio de 1948 e teve fim em janeiro de 1949. De um lado estava Israel e do outro estava Iraque, Egito, Síria, Jordânia e Líbano, que são membros da Liga Árabe. A recusa árabe à partilha da Palestina imposta pela ONU gerou a declaração de conflitos em 15 de maio de 1948, um dia após a fundação do Estado judeu. Os israelenses, que contavam com o apoio dos Estados Unidos, derrotaram seus oponentes, conquistando assim a posse de vários territórios. Contudo, esta primeira guerra resultou em graves problemas para a paz na região. Muitos palestinos ficaram refugiados sem nação. Muitos fugiram para Gaza, Jordânia ou Líbano. A segunda dessas guerras ocorreu em 1956, quando Israel, ao lado da Inglaterra e da França, invadiu o Egito, mas foram obrigados a retirar-se devido à pressão internacional. Como Israel representava para os árabes uma séria ameaça devido à sua política expansiva e sua rivalidade religiosa, estes se prepararam para derrotá-lo. Em 1967, Egito, Síria e Jordânia iniciaram um ataque a Israel, mas o exército israelense contra-atacou e em 6 dias derrotou as forças árabes. Mesmo derrotados, Egito e Síria prepararam um novo ataque. Na festa judaica do Yom Kippur, em 1973, Israel foi atacado de surpresa. O exército israelense recuou no início, mas conseguiu recuperar-se novamente para derrotar os exércitos egípcio e sírio. Em 1982, Israel invadiu o Líbano para atacar os palestinos que lá viviam. A política judaica é o nome dado aos diversos movimentos, eventos e leis que se referem aos judeus e voltados para a sua comunidade. É importante enfatizar que as posições políticas variam de judeus para judeu, de comunidade para comunidade e de ramificação religiosa para ramificação religiosa. No antigo Israel, geralmente os movimentos políticos tinham caráter regional e de tribunal com adesão uma governante ou sua recusa. Com o retorno do cativeiro em Babilônia, os movimentos políticos geralmente eram controlados pelas diversas ramificações judaicas da época do Segundo Templo, como os fariseus e saduceus e dos zelotes. Apenas no século XIX, com a emancipação judaica, o crescente nacionalismo por parte de todas as nações, foi possível novamente que os judeus pudessem engajar-se na política. A política dos muçulmanos obrigatoriamente pauta todas as suas decisões e ações na Akedah islâmica. Ele controla seu comportamento e age de acordo com o Shari al-Anha. Portanto, quando chamado a administrar os assuntos do povo, deve fazê-lo através exclusivamente da Sharia islâmica. Dentro das fronteiras de Israel, o governo controla. O Líbano, país fronteira com o Estado judeu, não tem autonomia para manter a ordem em seu território. Os terroristas do sul e do norte do Líbano formam as suas bases e recebem os foguetes de grande alcance e grande capacidade destrutivas fornecidas pelo Estado terrorista do Irã. O Estado de Israel vem recebendo em suas cidades constantes ataques terroristas. As bases terroristas estão no Líbano e nestas bases é que devem ser efetuados os ataques. O governo de Israel fica constrangido quando a aviação ataca os terroristas e que
e que os inocentes são molestados. A aviação israelita lança panfletos pedindo que a população se ausente das bases terroristas. As recomendações não são obedecidas e, lamentavelmente, os civis são sacrificados. As questões perduram há séculos. Expulsos da Palestina pelos romanos já no século I da era cristã, os judeus acalentaram durante os séculos o sonho de retornar à Terra Prometida. Mas durante sua ausência, o território foi ocupado por outros povos que se viam no direito de permanecer naquele lugar. Durante o domínio britânico, os ricos judeus começaram a comprar terras e reocupar a região. Os ingleses prometeram aos judeus ajudá-los a construir um Estado livre e independente em território palestino. Entre os anos 1930 e 1940, intensificou-se bastante a imigração judaica para a Palestina. Já às vésperas da Segunda Grande Guerra, as áreas de assentamento judeu e palestinos não foram delimitadas e grupos de características étnicas e religiosas tão diferentes tiveram que compartilhar o mesmo território. Em 1947, a ONU estabeleceu a divisão do território palestino entre judeus, que ocupariam 57% das terras com seus 700 mil habitantes, e palestinos, cuja população de cerca de 1,3 milhões de habitantes ocuparia os restantes 43% do território palestino. Em julho de 1953, Israel começou a construção da captadora de seu canal nacional de água na Ponte das Filhas de Jacó, norte no Mar da Galileia, e na zona desmilitarizada. A Síria dispôs suas forças armadas ao longo da fronteira e unidades de artilharia abriram fogo nos locais de construção e engenharia. A Síria também protestou na ONU e uma resolução de 1954 que autorizava Israel a concluir a obra foi vetada pela União Soviética. Os israelenses, então, moveram a captadora de água para seu local atual, na margem noroeste do Mar da Galileia. Em razão deste quadro de tensão, o presidente dos Estados Unidos mandou seu enviado especial, Eric Johnston, para o Oriente Médio em outubro de 1953, para tentar mediar um acordo abrangente das alocações do sistema do Rio Jordão e preparar um plano para seu desenvolvimento regional. Contudo, não foi possível se chegar a um acordo definitivo, em razão da conjuntura política dominante à época, até o início da década de 90, até as negociações de paz entre árabes e judeus da atualidade, que começaram em 1991. Problemas relacionados à política e aos recursos naturais sempre foram tratados separadamente. Alguns especialistas argumentaram que, separando os dois reinos de alta e baixa política, cada processo estava destinado a falhar. As iniciativas que foram tomadas como estritamente questão de recursos hídricos, exatamente as negociações de Johnston, as tentativas de água pela paz, pela desanilização nuclear, no final da década de 1960, as negociações sobre o rio Yamarku nos anos de 1970 e 1980 e o Global Water Initiative Summit de 1991. Todos falharam em um maior ou menor grau, porque foram tratados separadamente das discussões políticas globais. A resolução de questões sobre recursos hídricos tiveram que esperar a paz árabe-israelense para atingir algum protesto no Egito. Estado judeu convive cotidianamente com bombas lançadas pelos terroristas muçulmanos nos colégios de Jerusalém, nas lanchonetes, restaurantes, etc. Em 12 de julho, os terroristas sequestraram 2 soldados judeus. Anteriormente, já haviam sequestrado um soldado israelita. O governo de Israel exigiu que os terroristas devolvessem pacificamente os soldados sequestrados. Os sequestradores exigiram que o Estado judeu devolvesse os prisioneiros muçulmanos. O governo judeu se recusa terminantemente a fazer acordo com os terroristas. O primeiro-ministro de Israel obteve 82% de apoio da comunidade israelita. Os terroristas devem ser tratados com energia. Várias oportunidades o governo judeu atendeu reivindicações dos terroristas, fez acordo com os mesmos no sentido de melhorar a convivência com os fanáticos muçulmanos. Um religioso terrorista foi preso pela polícia israelita. Este era portador de deficiência física.
o governo de Israel, por um ato de boa vontade, deu liberdade ao terrorista com a promessa de que não iria comandar terrorismo em Jerusalém. Após a sua liberdade, ele continuou a incentivar o terrorismo contra o povo judeu. O povo de Israel, comandado pelo general Sharon, determinou que o exército eliminasse o aleijado terrorista, com a execução do terrorista pelo exército israelita. Os muçulmanos argumentavam que Sharon executava até deficientes físicos procurando enganar a sociedade do Ocidente. Mas esqueciam, porém, que este elemento era líder terrorista, que em muitos crimes tinha a sua participação. Com a execução deste elemento nocivo, o seu substituto ameaçou de atacar a embaixada de Israel e dos Estados Unidos em qualquer parte os encontrassem. O ódio por terroristas contra Israel e os Estados Unidos é implacável. O general Sharon verificou que este terrorista deveria ser eliminado para que vidas do povo de Deus e suas embaixadas fossem poupadas. Um míssil atingiu o terrorista e assim Israel se viu livre de seus inimigos. Tem que ser 10 minutos e meio. A nova moda do batom. Séria ameaça devido à política expansionista. Ô, menino inteligente, meu Deus. Se prepararam para derrotar. Em 1967, Egito, Síria e Jordânia A minha canela mais fica um saco. A Laninha me chamou. ataque a Israel. Tão estudiosas. Jordânia e Síria. O meu sonho é ir pro meu Com a país. execução deste elemento nocivo, e o seu substituto ameaçou de atacar a embaixada de Israel. Não. E dos... Gente, bota pausa aí. Que já tava no que final, substituto, gente. Érica? Tá aqui, substituto. Mas é substituto, Érica. Não existe substituto, não. Cadê? Cadê? Ô, Érica? gente. Bem que tá editado errado. Não dá pra cortar essa parte, não? Dá, gente, olha. Cadê, Érica? Você escorre até judeu, pronto. A Érica tá muito chata, Tá bom, tá judeu, tá bom. Substituto. É na É por causa da A cara da bola. substituto. Ixi, isso tá filmando. A Érica, tua aula tá muito chata. Eu vou pra casa, bora. Ai, pra mim pra cá. Calma, Caritia. Ô, gente, tá bom. Gente, eu tô lendo aqui, vocês ficam me... Mulher, tá tudo errado. Não tá, Mas deixa, eu tô lendo. Eu prefiro aula. Eu prefiro aula. Certo, vai. Não, dá pra gente fazer um vídeo legal, é porque a gente não se organizou antes. É, gente, vai. A minha parte, ela não precisa muito, não precisa explicar em nada. Gente, eu vou ler só até ajudão, não vou ler esse outro bichinho aqui, não. Eu preciso. Precisa. Então eu vou ler mais. Não é pra ficar mais longa. Mulher, eu não entendo. O teu radar está assim. Vai, ô Jordânia. Como é que tá ainda? De novo. Já, segunda vez. Jordânia, de novo. É, eu filmei o estilo aqui da Érica, que